Amado e querido Deus, que o Teu Santo Espírito esteja hoje aqui operando na vida de cada um de nós, nos levando a um nível superior de revelação. Mas não somente, ó Deus, tendo, como também vivendo a revelação da Tua Palavra em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. É o que nós oramos. E desde já, Senhor, nós Te agradecemos. Vem, Espírito Santo, e ministra aqui, hoje, entre nós, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Muitas vezes, nas Sagradas Escrituras, nós encontramos certos conselhos, certas palavras, que o problema não é conhecermos, o problema nem mesmo é nos lembrarmos. O problema muitas vezes é vivermos o que a palavra nos diz. Porque há momentos na nossa vida que viver certas orientações das Sagradas Escrituras se torna extremamente difícil. Eu não sei quanto a você. Um exemplo, apenas um exemplo. O apóstolo Paulo, na epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, ele está dando conselhos da parte do Senhor, e um conselho de Deus na minha vida, espero que na tua vida, é para mim um verdadeiro mandamento, que eu devo seguir o conselho de Deus, não apenas obedecer seus mandamentos, mas seguir os seus conselhos, porque Deus não apenas nos ordena, Deus também nos aconselha, e no temor do Senhor está a sabedoria de atendermos ao conselho do Senhor. E entre as coisas que Paulo diz, fala sobre as mulheres, fala sobre a vida de cada um. No versículo de número 2, ele fala sobre os homens idosos. E eu já entrei na categoria dos homens idosos. É a primeira coisa que Deus, através do apóstolo Paulo, aconselha os homens idosos que eles sejam temperantes. E que isso deveria ser uma característica que todos nós deveríamos ter. E o que é uma pessoa temperante? Uma pessoa que tem o sabor correto. Uma pessoa que tem um equilíbrio. Mas eu fui ver o significado da palavra temperante, e temperante é aquele que não se afeta por influências negativas. Ele não muda, ele não é afetado. E eu pensei, quantas coisas acontecem na minha vida que eu perco a minha temperança. Eu não sei quanto a você, eu estou fazendo uma autorreflexão, uma autoanálise. E eu fiquei pensando, Senhor, basta na nossa vida uma situação adversa, uma situação contrária, que nos rouba o ponto certo. Sabe, tempero é uma coisa que, para ficar com bom sabor, tem que estar no ponto certo. Menos não é igual e mais nunca é igual também. De modo que a temperança
nos busca estar neste equilíbrio, que não somos afetados por situações que estão acontecendo em nossa vida e ao nosso redor. E quão facilmente você e eu podemos perder a paciência, podemos perder até mesmo o foco sobre coisas por causa de situações, de influências negativas em nossas vidas. O problema não é conhecer. O problema não é lembrar. O desafio nosso é viver. E se há uma coisa que um ministério precisa aprender a viver, e agora não digo mais apenas o indivíduo, não digo mais a pessoa, mas o ministério como um todo, é ser fiel, como disse o apóstolo Paulo, à visão celestial. E quantas coisas nos tiram da visão celestial, quantas coisas nos desviam daquilo que Deus nos mostrou, daquilo que nós devemos fazer. O apóstolo Paulo, quando se referiu a esta palavra, eu, irmãos, fui fiel à visão celestial. Muitos dos estudiosos das Sagradas Escrituras afirmam que Paulo estava se referindo àquela visão que ele tivera de um macedônio que clamava, que gritava: vem para a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, então, está afirmando: eu, irmãos, fui fiel à visão celestial. Ele foi obediente. E a obediência de Paulo não se manifestou apenas em fazer a vontade de Deus, mas em fazer a vontade de Deus prontamente. Porque, veja bem, fazer a vontade de Deus fora do tempo de Deus é, de fato, não fazer a vontade de Deus. Não basta fazer o que é certo. Há de se fazer o que é certo na hora certa. Há de se falar o que é correto, da forma correta, na hora certa. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, mas saímos do tempo de Deus, do perfeito tempo de Deus, de fazer aquela vontade, se porventura postergamos, se porventura nós arrastamos para fazer a vontade de Deus, na realidade nós não estamos cumprindo plenamente, corretamente a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que se levantou e imediatamente, ou seja, houve um espírito de obediência em prontidão no apóstolo Paulo. E eu estou orando e pedindo a Deus, para mim e para você, que nós igualmente possamos ter esse espírito de obediência, mas de uma prontidão em obedecer, que nós não demoremos em obedecer. Imagine o apóstolo Pedro dizendo: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada conseguimos. Eu jogarei a rede, sim, mas amanhã eu jogarei a rede, ó Pai. Amanhã eu lançarei a rede. Eu irei lançar a rede. Eu te obedecerei. Mas amanhã, você acha que a pesca maravilhosa aconteceria? Porque estava tudo para acontecer naquele exato momento, de maneira que, confiado em tua palavra, lançarei as minhas redes. Não amanhã, não em algum dia, eu obedecerei, eu lançarei a minha rede, mas com prontidão, cuidado, para que a falta de prontidão não roube de nós
a bênção. Obedeçamos ao Senhor. E obedeçamos ao Senhor no espírito do que a Bíblia diz: não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Isso é prontidão. Temos que ter esta prontidão. Prontidão não é pressa. Amém? Prontidão não é pressa, não é nos apressarmos. Prontidão é fazer no tempo, é fazer na hora, é fazer quando Deus nos fala. E não apenas fazer o que Deus nos fala, mas fazer o que Deus nos fala quando Ele nos fala. E isso nós não podemos deixar de viver para não perder o tempo. Nós usamos muito a expressão, quanto ao tempo e tempo de Deus, a expressão kairós. Eu quero um kairós. Kairós é uma palavra que significa tempo oportuno. Há vários kairós. Até o diabo busca um kairós na minha vida e na tua vida. Ele busca um tempo oportuno. E não pense que ele busca o tempo de Deus, não. Ele busca o tempo da minha carne, da tua carne. Ele busca uma oportunidade. A Bíblia diz que o diabo afastou-se de Jesus, esperando o quê? Um tempo oportuno. Então, kairós não é apenas um tempo oportuno, porque nós temos várias oportunidades na nossa vida, mas quando existe o kairós, teós, o kairós de Deus na minha e na tua vida, nós precisamos aproveitar esta janela de tempo, este tempo oportuno que Deus deu e está dando na minha vida e na tua vida. E num ministério, isso também acontece. Numa igreja, isso também acontece. Quando a porta se abre, quando Deus nos abre a oportunidade, nós devemos passar por esta porta que Deus nos abre, nós devemos aproveitar esta oportunidade que Deus nos oferece, ou perderemos o que muita gente chama a janela de tempo. Sim, o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, mas há coisas que não se repetirão. O dia de Pentecostes foi o dia de Pentecostes. E os que estavam no dia de Pentecostes, reunidos no cenáculo, viveram a experiência do dia de Pentecostes. Não que outros, depois, não pudessem vivenciar a experiência pentecostal, ou o revestimento de poder e autoridade pelo Espírito Santo, o derramamento do Espírito numa vida que depois, a posteriori, receberia. Mas o que aconteceu no dia de Pentecostes, só os que estavam reunidos lá vivenciaram, experimentaram. E nós devemos ter, mais uma vez eu digo, prontidão em obedecer. E não apenas obedecer, porque obedecer fora de tempo é, normalmente, não obedecer. Porque tem que ser no tempo certo. E um dos profetas extraordinários
porque todos eles foram, no Velho Testamento, um profeta que usa uma expressão, ainda que. Essa expressão maravilhosa, ainda que, eu farei. Eu não deixarei falar. E foi isto, e por isto, que de propósito eu citei a temperança. Pois a temperança é uma característica que nos faz não sermos afetados, entre outras coisas, pelas circunstâncias. A temperança é aquela característica que nos mantém firmes, ainda que o fruto da vide minta. Você já sabe de quem eu estou falando, porque é um profeta muito querido de todos nós, principalmente o texto é muito querido de todos nós. É o profeta que não entende o que está acontecendo, nem entende o que irá acontecer. É um profeta tão igual a todos nós, que muitas vezes não compreendemos o que está acontecendo, e ainda menos o que irá acontecer. E é o profeta, então, que toma a decisão. Eu me colocarei na minha torre de vigia e esperarei a resposta do Senhor. E o Senhor deu-lhe uma resposta. E esse profeta, que foi o profeta que disse uma das palavras máximas, que depois foi repetida pelo apóstolo Paulo, e que causou toda a revolução espiritual no tempo da reforma, que nós somos filhos da reforma, que é a palavra: o justo viverá pela fé. E é porque o justo viverá pela fé que esse profeta tem a ousadia de dizer, ainda que. O profeta Abacuque diz, ainda que. Ainda que a minha realidade é uma, eu louvarei ao Senhor como se a minha realidade fosse outra. Eu permanecerei no meu espírito de adoração, de louvor ao Senhor. Isto não me moverá do meu lugar de adoração, nem da minha postura de adoração ao Senhor. Ainda assim, eu louvarei ao Senhor. Por quê? Porque eu não vivo por vista. Não é o que os meus olhos estão vendo. Eu vivo pela fé. Eu preciso entender, e vi um especialista na língua hebraica dizer que o sentido de o justo viverá a fé, é justamente isto que acabei de afirmar, vivenciará a sua fé. É uma afirmativa de que o que eu creio, inevitavelmente, indiscutivelmente, eu irei viver. Não há como não viver aquilo que eu creio. O justo, quem é o justo? O justo é aquele obediente à palavra. O justo é aquele que pratica, que vive a palavra. Aquele que vive a palavra, que vive conforme a palavra, vivenciará o que a palavra diz. Experimentará o que a palavra diz que ele viverá. Se a palavra nos diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra e tudo
o que faças seja bem sucedido, se eu honro pai e mãe, os meus dias serão prolongados. E tudo o que eu fizer, eu serei bem-sucedido. Porque isso não é pelo mérito, nem pelo mérito de ter vivido a palavra. Eu quero me explicar um pouco melhor nisso. Isso é pela graça daquele que zela pela sua palavra para fazer cumprir, que há de realizar em minha e na tua vida o que Ele prometeu, porque o que Deus prometeu, isto Ele fará. Amém? Louve ao Senhor por isso, porque isso é uma maravilha. Isso é algo, Senhor, eu vivo a tua palavra pela graça, e pela mesma graça de viver a tua palavra, eu vivencio em minha vida tudo o que a tua palavra diz, de modo que eu vivo não só a obediência e o cumprimento à palavra, mas eu vivo as promessas da obediência e do cumprimento da palavra. A Bíblia diz que nenhum homem pode acrescentar, seja um côvado ao curso da sua vida. Nenhum de nós tem poder para aumentar a sua vida. Muita gente está tentando aumentar a sua vida, está fazendo de tudo para aumentar a sua vida. Embora nós não tenhamos o poder de aumentar a nossa vida, deixe-me dizer uma coisa a você que é preocupante. Nós não temos como aumentar, mas nós temos como diminuir. E muita gente tem diminuído a sua vida, por quê? Por hábitos que são, na realidade, vícios. Tem trazido à sua vida aquilo que não coopera para com a sua vida. Então, há pessoas encurtando a sua vida, há pessoas vivendo uma situação de vida incorreta e, por causa disso, encurtam a sua vida. Uma das coisas que pode encurtar, porque quando a gente fala isso, a pessoa imediatamente se lembra do quê? De tabagismo, a pessoa se lembra de falta de atividade física, a pessoa se lembra de obesidade, especialmente obesidade mórbida, e a pessoa vai se lembrando dessas coisas que encurtam a vida. Mas há coisas que encurtam a vida, como ansiedade, e que nós não damos a mesma atenção. Às vezes você não vê, eu sei que há características orgânicas em uma pessoa, e há até mesmo tempo determinado por Deus para cada pessoa, mas às vezes você vê uma pessoa com hábitos saudáveis, vê uma pessoa com um corpo atlético, vê uma pessoa com tudo o que deveria ter, e de repente você ouve, caiu duro. Mas aquela pessoa vivia uma tensão horrível dia e noite, aquela pessoa não dormia direito, que é um hábito que todos nós devemos ter. A vigília é muito boa, mas eu quero incentivar a todo mundo que tenha uma boa noite de sono. E uma boa noite de sono não é dormir muito, é dormir bem. Amém? Desculpe falar dessas coisas, mas é que muitas pessoas dormem até muito. Você já ouviu falar de gente que dorme muito e acorda mais cansada que antes? Porque muitas pessoas estão dormindo sem uma coisa essencial para dormir: paz. A Bíblia diz: em paz me deito, e logo pego no sono. Porque, veja bem,
Só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Deixa-me dizer uma coisa, quando você dorme, se você tem o hábito de dormir e você acorda várias vezes e volta a dormir, isso não é um sono bom. Pelo menos eu acho que não. Espero, eu não sou especialista, não sou médico, não milito nessa área, mas imagino eu que isso não seja algo bom. O sono bom é aquele sono que você deita e deita em paz. Em paz. Bem, eu não vou declarar descanse em paz, porque isso tem um outro sentido no nosso meio, mas você deve, em paz, descansar. Não descanse em paz, mas em paz descansar. Para quê? Para que você seja totalmente restaurado, totalmente refeito. E para isto, nós precisamos que o Senhor ministre a nossa vida, e até para dormir, você precisa de fé. E até o dormir é um ato da graça de Deus em nossa vida. E nós precisamos, Senhor, eu não quero só dormir, eu quero descansar. E se eu não descansar em Deus antes de dormir, eu não descansarei enquanto eu durmo. Então, eu tenho que aprender a entregar ao Senhor todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Eu falei aqui, em uma oportunidade recente, sobre uma bênção chamada deserto. E eu quero dizer que, às vezes, em umas situações, o que nós precisamos em nossa vida é de um José na nossa vida. Toda a realidade do mundo virou, por causa da seca, a realidade de um deserto. E a solução veio através de uma pessoa chamada José. E o nome José é um nome maravilhoso, porque José significa acréscimo. José é acréscimo de Deus, nós diríamos. José é acréscimo. E o que a palavra do Senhor nos ensina? Jesus falando sobre a maneira de vivermos, Jesus disse: não andem ansiosos por coisa alguma nessa terra. Deus sabe do que você necessita. Olhem os pardais ou os pássaros e vejam que o Senhor cuida deles. Jesus também disse o quê? Olhem os lírios do campo. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, tenham essa confiança em Deus. E Jesus, então, na máxima do Sermão do Monte, uma das máximas do sermão, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão, José, vos serão acrescentadas. Sabe o que é o acréscimo de Deus? O acréscimo de Deus quer dizer que nos anos das vacas magras, você viverá como se fosse nos anos da vaca gorda. Amém? Porque há a realidade de José, o acréscimo de Deus em nossas vidas. Isso não te empolga? Isso me alegra, isso me empolga,
Por quê? Porque eu não dependo das circunstâncias. Eu posso dizer, como Abacuque disse, ainda que não haja, ainda que falte, ainda que o produto minta, em toda essa situação, eu louvarei ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor tendo ou não tendo, mas eu louvarei ao Senhor. Isso não roubará de mim a minha temperança, eu não serei afetado. A Bíblia diz que o homem justo, o homem que confia no Senhor, porque o homem justo é um homem de fé, e o homem de fé é aquele que confia no Senhor, diz, não teme, não estremece de más notícias. Ainda que estoure contra ele a guerra, ele não temerá, ele não se abalará, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E neste texto, Paulo imediatamente acrescenta, aquele que não poupou ao seu filho, antes por amor a nós o deu, como não nos dará com ele gratuitamente, graciosamente, por meio da sua graça, não muitas coisas, não coisas demais, mas Paulo diz todas as coisas. Você está destinado a não receber algumas coisas, você está destinado a receber todas as coisas, mesmo que sejam contra você, mesmo que a vida, vamos usar uma expressão bem nossa, que nós às vezes usamos, parece que a vida está contra mim. Mas deixe-me dizer uma coisa, se Deus é por você, quem será contra você? Nem que a vida seja contra você. Se Deus é por você, a vitória é tua. Se Deus é por você, as coisas vão se mudar. Não se abale. Tome um ânimo diferente. Sabe, ânimo é uma das coisas que faz com que nossa vida tenha uma qualidade de vida diferente. Jesus disse, tendes bom ânimo. Nós temos que ter bom ânimo. Tem gente que é pior do que gente desanimada, é gente com mau ânimo. Porque gente desanimada simplesmente está desanimada. Gente de mau ânimo amarga tudo. Você já viu essa gente que diz, oh, que dia lindo. Diz, mas vai chover. Você conhece gente assim? Conhece gente assim? Que quando recebe um aumento no seu salário, chega em casa de cabeça baixa, resmungando, e diz, poxa, você viu que aumento michuruca que eu recebi? Em vez de se alegrar, alegre-se pelas menores coisas, alegre-se por respirar, alegre-se por acordar. Sproul, um dos grandes teólogos que já está na glória com o Senhor, eu fico triste que toda vez que eu falo de um grande teólogo, eu falo que já está na glória com o Senhor. Onde estão os que não estão na glória com o Senhor? Nós precisamos desses teólogos. Ele diz o seguinte, a cada dia que eu acordo, louvo ao Senhor, porque é mais uma graça que Deus me dá. É um dia a mais, é uma graça nova. Você deve olhar, sabe como nós devemos olhar as coisas? Como o cego de nascença que foi curado por Jesus e viu tudo pela primeira vez. Se eu fosse cego e eu começasse a ver, eu queria ver tudo. Eu não sei você, mas eu imagino que eu queria ver tudo, 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 tudo. Eu queria ver coisa bonita e queria ver coisa feia. E coisa feia para mim seria bonita, porque eu não via nem o feio.
gente falava para mim e dizendo, veja, mas que sujeito feio. Eu disse, se eu fosse cego, eu diria, como? O que é feio? Como é um feio? E, de repente, eu começo a ver e digo, que coisa linda olhar essa pessoa feia. Talvez nos pareça estranho. Mas aí não é porque eu amo, e porque eu amo o feio, bonito me parece. É porque é um privilégio poder ver. Poder ver, eu não estou apenas para ver. Há uma coisa, eu disse para uma pessoa que disse, ai, a vida está tão cinza. E eu quis dizer uma palavra de ânimo para ela, e Deus tocou no meu coração e disse, olha, deixa-me dizer uma coisa. Muitos de nós queremos ver um dia ensolarado, mas nos esquecemos que nos dias mais escuros, cobertos pelas nuvens mais cinzas, estas estão anunciando a chuva. A chuva vem, e quando a chuva vem, a bênção vem. Então, nós precisamos ter um olhar de fé. Um olhar de fé é muito mais do que um olhar otimista. Um olhar de fé é um olhar seguro, convicto. É o olhar do grande Abacuque que diz, ainda que. Ainda que. Ainda que. Eu me lembro de um parente, irmão de minha avó, que teve câncer, e eu estou falando que isso era na minha infância. O câncer hoje é uma doença que, graças a Deus, muitos já estão vencendo. Há muito tratamento e tratamento eficiente, não apenas para o câncer, mas até a reincidência do câncer. Nós hoje temos esperança, a Deus seja a glória de vivermos esse tempo. Mas estou falando de uma coisa da minha infância, da minha adolescência. Estou falando de uma coisa de 40 anos atrás. E quando ouvia-se a palavra, o senhor está com câncer, a pessoa já dizia, tem que comprar o caixão, porque era assim. E aquela notícia chegando, abalando toda a família, e então ele, que era um homem abastado, era um homem com muitos recursos, seus filhos se reuniram e disseram, papai, o que você quer que façamos para o Senhor? E aquele velho homem com câncer, que os médicos às vezes nos dão umas palavras tão animadoras, né? O senhor tem de 3 a 3 meses de vida. Como você reagiria a uma palavra dessas, né? De 3 dias a 3 meses de vida. É o que o senhor tem. Praticamente eu saía dali para comprar o meu lugar no cemitério e o meu caixão. Era o que eu poderia fazer. E os filhos dele falaram, papai, o que você quer fazer? E ele disse, me comprem um Fusca. Eu achei estranho isso, mas essa história é real. Ele era um homem rico, ele podia ter comprado qualquer carro, mas ele disse, eu quero um Fusca. Eu disse, mas por que um Fusca? Porque é um carro fácil e que não quebra. Então, me vê um Fusca. Mas papai, não é um carro confortável. Eu quero um Fusca. Compraram um Fusca e disse, e agora, papai, o que você vai fazer? Ora, eu vou dirigir o Fusca. O que você acha que eu vou fazer? E para onde o senhor vai com esse Fusca? Eu vou rodar o Brasil inteiro. Papai, isso é uma temeridade. O senhor pode morrer. Meu filho, eu vou morrer. Então eu vou dirigir o meu Fusca e vou ver todos os meus amigos e todos os meus parentes. Ele viveu anos. Sabe por que o câncer não pôde matá-lo? Digo eu, não sou médico,
não tenho conhecimento. Ele era crente, tudo bem. Mas ânimo de vida. Meu irmão, não basta ter um fôlego de vida. Você tem que ter ânimo de vida. Não basta respirar, você tem que respirar bem. Você lembra que eu digo que não basta dormir, você tem que descansar. Não basta viver, você tem que respirar bem. Respire bem essa vida que Deus te deu. Respire essa vida. Diga, problemas, vocês não vão roubar a minha paz. Enfermidade, você não vai roubar a minha paz. Dificuldade, você não vai roubar a minha paz. Ainda que eu louvarei ao Senhor. Eu viverei pela minha fé. Não é a minha saúde que me sustenta, ela é importante, mas é a minha fé que me sustenta. Se você é saudável e desiste de viver, fatalmente você morrerá. Mas se você, mesmo sendo enfermo, ama viver e quer viver, Deus honrará a tua fé. E você viverá. E você viverá. Nós conversávamos com a doutora Neuza Etioca, que está muito enferma com câncer. Ela já está com muita idade, ela está com perto de 90 anos e com um câncer brutal. E falando com as pessoas que cuidam dela, diz, ela reclama? E as pessoas dizem, não. Ela geme porque a pessoa sente dor. E as pessoas nunca. E as pessoas que cuidam dela dizem, cuidar dela faz bem para nós. Você quer ser uma pessoa assim? Eu quero ser uma pessoa assim. Que os que vêm me consolar saiam consolados. Que os que vêm me ajudar se sintam bem. É esse tipo de pessoa que nós temos que ser, porque somos filhos de Deus. Sabe, eu estou tentando pregar a palavra que eu quero pregar essa manhã, mas eu não consigo sair desta palavra que Deus me deu, que é a introdução da palavra que Deus me deu. Eu creio que Deus está falando algo comigo e com você, que Deus está falando conosco. Há uma bênção aparecendo, nascendo no horizonte. Nossa sorte vai mudar, a nossa realidade vai ser transformada. Por quê? Porque o Senhor decidiu nos abençoar. E quando Deus decide abençoar alguém, ninguém consegue impedir essa bênção. Deus prometeu dar a terra a Israel. E durante a história de Israel, bíblica e extra-bíblica, Israel, por diversos motivos, perdeu aquela terra que Deus lhes deu por herança. Mas Deus sempre devolveu. Meu irmão, eu sei que por causa dos nossos erros, nós perdemos muitas coisas que Deus nos deu. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Quando Ele decide te dar, Ele insiste em te dar. E vai voltar para você o que Deus te deu. E quando nós olhamos agora Israel, de volta naquela terra. E como aquela terra, em pouco mais de 70 anos, deixou de ser o que era e passou a ser o que é. E nós nos surpreendemos quando olhamos Israel e vemos Israel e o que Israel se tornou nesse pouco tempo. Isso não é algo maravilhoso? Deixe-me dizer uma coisa a você. Isso é um retrato da tua vida.
da promessa de Deus a mim e a você. E é por isso que nenhum de nós pode perder a visão. E eu terminarei essa palavra falando o que Abacuque nos diz em Abacuque 2:2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Torna a visão que eu te dei não apenas visível, mas transmite a visão para que ela seja compreensível. E até mesmo os apressados, os que passam correndo, possam ler e captar a visão que eu te dei. O maior desafio a quem tem uma visão é tornar uma visão visível e compreensível. É transmitir a visão. E nós temos que entender que Deus tem nos dado uma visão e que nós temos que tornar esta visão, que é uma visão dada a nós, visível a todos. A visão se torna visível a todos quando nós realizamos ou vivemos a visão. Eu não quero apenas ter uma visão, eu quero construir essa visão, eu quero viver essa visão, eu quero tornar essa visão visível. Eu quero que outras pessoas vejam quando aqueles que foram para Israel, chegaram em Israel, eles tinham uma visão de fazer uma nação, de fazer um lugar onde as pessoas pudessem viver e viver com uma qualidade de vida. Bem, hoje a visão que aqueles há mais de 70 anos passados tiveram e implementaram, eles executaram a visão que eles tiveram, hoje eu e você vemos a visão que era apenas uma visão. Meus irmãos, existem lindas visões, mas eu quero transformar visões em realidade. Eu quero realizar. E Deus tem nos chamado para vivermos. Durante anos, Deus nos deu uma palavra, esse é o ano da construção, mas esse não é apenas um ano de uma construção, esse é um ano igualmente o ano, a partir desse ano, o ano da conquista. Porque nós, como ministério, estamos completando 40 anos. E em 40 anos, o que aconteceu? Tudo o que aconteceu em 40 anos aconteceu para nos capacitar, para nos preparar, para nós conquistarmos a partir de agora e construirmos tudo o que Deus nos deu como visão para construirmos. Então, tantas coisas sonhamos, tantas coisas esperamos, tantas coisas até não apenas vimos, mas vislumbramos na nossa caminhada de 40 anos, nesse lugar de bênção chamado deserto. E Deus nos forjou, Deus nos preparou,
você e eu, esta igreja e tudo que vier acrescentado, todas as pessoas que virão, porque elas virão, faça e elas virão, aleluia, e como elas virão, e eu estou empolgado, eu estou entusiasmado, que alguém me segure, porque eu estou enlouquecido de fé, crendo no que Deus fará, aleluia, porque Ele fará. Ele fará. Tudo foi para nos formar. Tudo foi para nos formar. Fomos capacitados. E o Senhor tem nos dito o quê? Que nós temos que, como profetas, proclamar. Nós temos que não apenas pedir, mas nós temos que, na autoridade do Senhor, afirmar. Nós temos que realmente determinar pela fé. Então, eu estou dizendo uma coisa: nesta casa não haverá insucesso. Nesta casa haverá apenas sucesso. Tudo que você colocar a sua mão, você será bem-sucedido. Tudo que você trabalhar, você será bem-sucedido. Não faltará trabalho, não faltará emprego, nem para você, nem para a sua família. Seus filhos serão abençoados. A Bíblia diz que os filhos são abençoados dentro da nossa casa, que as esposas, que a mulher é frutífera dentro da sua casa. Eu declaro no nome de Jesus Cristo que os casamentos acontecerão e que os casamentos, Deus fará com que cada um viva, não apenas casado, mas feliz dentro de sua casa, e que haverá o quê? Fertilidade. Vamos encher essa igreja de crianças. Vamos encher essa igreja de jovens, vamos encher essa igreja de bebês chorando, mas mais rindo que chorando. Porque bebê merece chorar, que ele tem que reclamar, eu quero comer, ninguém está me dando de comer, eu quero dormir, ninguém me deixa dormir. Bebê tem que ter caráter, tem que se manifestar, mas eu quero declarar que os bebês dessa casa serão crianças felizes. Nós ouviremos a gargalhada. Você quer coisa mais linda que a gargalhada de uma criança? Haverá gargalhadas de crianças na tua casa? Haverá gargalhadas de criança na tua família? Nós vamos encher essa casa de crianças. Eu quero ver centenas de crianças sendo abençoadas no domingo de manhã, no domingo à noite. Eu quero ver uma escola dominical de primeiro mundo e com playground. Quem pode dizer amém? Amém. Bem, se é para sonhar, vamos sonhar grande. Playground, igreja com ginásio, igreja com tudo, igreja com todas as condições, igreja com estúdio de gravação, igreja com estúdio de filmagem. Nós vamos ter tudo do bom e do melhor, e que ficará a serviço não só da nossa igreja, mas nós vamos abençoar gratuitamente inúmeros ministérios que nunca poderiam ter. Deus vai nos dar para que nós venhamos a dar a outros. Pare de dizer que o Brasil não vai dar certo. Pare de dizer que a nossa economia vai para o brejo. Eu estou nessa nação, eu vivo nesse país, eu estou nessa cidade, você também. Comece a falar desse país, comece a dizer, ainda que seja pela fé, ainda que, Senhor, eu louvarei. Eu louvarei, e eu não louvarei hipocritamente, eu louvarei com motivo, eu louvarei porque o Senhor abençoará a minha nação, o Senhor abençoará. Nós estivemos aqui orando pelos estados, e nós
oramos e abençoamos o nosso presidente, abençoamos. E você pode dizer, mas eu não votei nele. É o teu presidente, então ore por ele. É o único que você tem. É a mesma coisa que eu dizia a respeito do outro presidente. Não gosto, ore por ele, pelo amor de Deus, porque ele é o teu presidente. Você pode não gostar, mas ore por ele. Olha, o que você prefere? Que o teu presidente esteja na mão de Deus ou na mão do diabo? Então, não coloque o teu presidente na mão do diabo. Coloque o teu presidente na mão de Deus. Mas ele não é crente. Não me interessa. Ele é um homem e Deus é Deus. E se alguém diz, mas é impossível. O que é impossível para os homens não é impossível para Deus. E eu emprego e digo, Senhor, que Ele faça a Tua vontade. Querendo ou não querendo, Ele fará a Tua vontade. Por quê? Porque Deus é Deus. Pronto. E comece a abençoar. Abençoe a nossa nação. Abençoe o Congresso. Gente, eu sei que o Congresso, só Jesus na causa. E você que é crente entende o que é isso. Mas abençoe o nosso Congresso. É o Congresso que nós temos. São os políticos que nós temos. Pastor, político é corrupto. Eu não sei se todo político é corrupto. Eu não tenho como saber. Me parece que a corrupção é um problema na nossa nação e eu não tenho dúvida. Mas eu quero abençoar. Eu quero dizer, Senhor, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Como vai mudar? Isso não é meu problema. Eu não tenho como mudar as coisas. É impossível para mim. Eu estou dando problema para Deus. Isso eu estou falando nas coisas macro, mas eu quero falar das coisas micro. Eu quero falar da tua casa. Eu quero falar que você não reclame da tua geladeira. Eu quero falar que você não reclame da tua máquina de lavar. Eu sei que tem máquina de lavar que você diz, você tinha que ser uma bênção na minha vida e está sendo uma maldição. Mas você tem que orar pela... Você dirá, pastor, o senhor já foi além dos limites. Mas ore pela tua máquina de lavar. Se Deus cura enfermo, cura até máquina. Tá bom? Eu não sei se alguém... Aí vai ver que alguém está com problema de máquina de lavar e vai dizer, pastor, como o senhor soube? Foi revelação? Não, foi chute. Né? Então, saiba do seguinte, Deus quer abençoar a nossa vida. E agindo Deus, quem vai impedir? Não se turbe o vosso coração e não se perturbe a sua visão, digo eu. Mantenha a tua visão, torna a tua visão visível, não proclame coisas negativas. Eu não estou falando da lei da atração, eu não estou falando disso, isso é coisa que não é uma verdade. Eu estou falando da lei da fé. É diferente. Eu não nego a minha realidade. Eu creio que o Senhor, apesar de, eu louvarei. Eu não estou negando minha realidade. Eu não estou negando. Quando John Wesley caminhava pelos bosques na Inglaterra e o cavalo dele morreu, John Wesley disse ao Senhor, Senhor, eu tenho que ir pregar nas cidades e eu não tenho outro cavalo e nem dinheiro para comprar outro cavalo e nem onde comprar outro cavalo, de modo que eu peço a permissão do Senhor e eu quero orar pelo meu cavalo. E orou e disse, ressuscita, e o cavalo ressuscitou e ele continuou sua jornada. Eu não sei quanto tempo mais o cavalo viveu, mas ele ressuscitou. E meu pastor, junto com outro pastor, indo pelo mesmo bosque, o carro deles caiu a bateria, caiu tudo. E ali ele então orou, disse, Senhor, John Wesley ressuscitou o cavalo dele, eu quero ressuscitar esse carro, no nome de Jesus Cristo, ressuscita esse carro. Sabe o que aconteceu? Nada, o carro ficou quebrado. O carro ficou quebrado. E ele então disse, eu não tenho a fé de John Wesley. E o problema nosso é que nós não temos a fé de John Wesley. O problema nosso é que nós cremos no que aconteceu com John Wesley. O problema nosso é o mesmo problema de Zacarias, que cria no que Deus tinha feito
com Abraão, mas ele diz: eu não sou Abraão, eu não sou Abraão, Deus não pode fazer o mesmo milagre na minha vida. Deixe-me dizer uma coisa: eu não sou Abraão, mas Deus pode fazer o mesmo milagre na minha vida, porque, embora eu não seja Abraão, Deus continua sendo Deus. Por isso, não diga: eu não sou John Wesley, com todo respeito ao meu pastor. Não diga: eu não sou John Wesley. Eu não sou o mesmo. Eu não tenho a fé de John Wesley. Eu não sou um Lutero. Eu não tenho a firmeza de um Lutero. Eu não tenho as características de um Lutero. Mas o Deus de Lutero é o meu Deus. O Deus de Wesley é o meu Deus. O Deus de Moisés é o meu Deus. O Deus de Paulo é o meu Deus. E Ele é o teu Deus. E os milagres vão acontecer. Não é pelo que nós somos, é a graça de Deus, é por quem Ele é. Eu não vou argumentar com Deus: Senhor, olha quem sou eu, porque Deus sabe muito bem quem sou eu. Deus conhece toda a minha fragilidade, toda a minha limitação, mas eu é que tenho que olhar para Deus e dizer: Tu és Deus. E as coisas vão acontecer, porque o Senhor é Deus. Ele é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Sim, eu não sou Pedro, sim, eu não sou João, mas Jesus continua sendo Jesus. E Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Não perca a tua visão. E torne a sua visão visível a todos. Vivendo e construindo a tua visão. Senhor nosso Deus, nós queremos dizer aqui, ainda que eu louvarei. Senhor, nós não seremos afetados por influências negativas. Nós oraremos pelos que nos governam. Por quê? Porque queremos dias de paz. Abençoa o Rio de Janeiro, Senhor. Abençoa Botafogo, Senhor. Abençoa a nossa terra, Senhor. Abençoa a nossa nação. E abençoa a nossa vida. Eu quero abençoar a vida de cada pessoa que hoje aqui está. Eu quero abençoar tua casa. Eu quero abençoar teus negócios. Eu quero abençoar teu trabalho. Eu quero abençoar teu corpo, tua saúde. Eu quero abençoar teus relacionamentos. Eu quero abençoar tua vida como um todo. Eu quero declarar paz. Eu quero declarar felicidade. Eu quero declarar prosperidade. Eu quero declarar a abundância para todos aqui. Senhor, nós ordenamos a todas as vidas que o Senhor já determinou que venham e se convertam nessa casa. Que o inimigo solte essas vidas. Queremos conversão de vidas e mais vidas. Aquilo que nós falamos, queremos casamentos. No nome de Jesus, que toda pessoa que não está casada seja casada. Senhor, todos possam alcançar felicidade conjugal e familiar. Toda a família aqui, Senhor, seja abençoada, seja feliz, Senhor. Toda a casa aqui seja genuinamente, ó Senhor, um lugar de paz. Não lhes falte nada, não lhes falte o que comer, não lhes falte, Senhor, o que ter, que em tudo tenham e tenham em abundância. No nome de Jesus Cristo, é o que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Amém? Senhor, abençoa-nos.